Hoje é a primeira segunda-feira de setembro, Labor Day aqui nos Estados Unidos. Enquanto mais de 160 países ao redor do mundo celebram o Dia do Trabalho em 1º de maio, os Estados Unidos mantêm sua data na primeira segunda-feira de setembro desde 1894. Essa diferença de 4 meses não é por acaso, é o resultado de decisões políticas que misturam direitos trabalhistas, violência social e estratégias do governo na história americana. Eu sou Davi Aragão e você está no Hub TNT. E hoje eu quero contar para vocês as origens históricas dessa data. Fiquem comigo até o final porque eu vou mostrar como dois eventos traumáticos, separados por 8 anos, moldaram para sempre a política trabalhista nos Estados Unidos. Para entender isso melhor, vamos voltar lá no final do século XIX, no auge da Revolução Industrial Americana. As condições de trabalho eram muito diferentes do que a gente conhece hoje. As pessoas trabalhavam em média 12 horas por dia, 7 dias por semana, só para sobreviver. Compare com hoje em dia, onde a taxa de desemprego para adultos com ensino superior é de cerca de 3%, segundo os dados do Bureau of Labor Statistics. Mas naquela época, a realidade era bem diferente. Sem proteção, acidentes constantes e salários baixos. A primeira tentativa de um dia de trabalho nos Estados Unidos veio em 5 de setembro de 1882, em Nova York, organizada pela União Central de Trabalho, que é uma espécie de sindicato aqui. Setembro foi escolhido para preencher o espaço vazio no calendário entre 4 de julho, dia da independência, e o Thanksgiving, no final de novembro. Era uma ideia prática para equilibrar as celebrações nacionais. De 1882 a 1894, o movimento cresceu bastante. Oregon foi o primeiro estado a aprovar uma lei em fevereiro de 87, seguindo por Colorado, Massachusetts, Nova Jersey e Nova York no mesmo ano. Isso mostrava um apoio político crescente, mas ainda controlado pelas instituições. Agora, para explicar por que setembro venceu maio, precisamos falar do incidente de Haymarket, em Chicago, em 1886, o evento que mudou tudo. Em outubro de 1884, uma convenção de sindicatos decidiu que no dia 1º de maio, milhares entraram em greve por todo o país, com o slogan 8 horas por dia, sem cortes no pagamento. Em Chicago, o epicentro dos protestos, estimam-se cerca de 30 a 40 mil grevistas participaram, e o dobro disso nas ruas. As manifestações começaram pacíficas, mas em 3 de maio, na McCormick Machine Company, a polícia interveio matando uma pessoa. No dia seguinte, 4 de maio, uma bomba foi jogada contra policiais durante um protesto na Haymarket Square, matando 7 policiais, e pelo menos 4 civis morreram no tiroteio que se seguiu após a bomba. As autoridades reagiram com força após isso. 8 anarquistas, conhecidos como os Chicago Eight, foram condenados por assassinato. 4 foram enforcados em novembro de 1887 e um se suicidou dentro da cadeia. Esses mártires, como alguns historiadores chamam, inspiraram o movimento trabalhista global, mas nos Estados Unidos, maio ficou associado a radicalismo e a anarquia. 8 anos depois veio o segundo golpe, a greve de Pullman, em 1894. Em 11 de maio, quase 4 mil funcionários da Pullman Company, que fabricava vagões de trem, pararam em protesto contra cortes de salários de 25% durante a recessão de 1893. George Pullman havia criado uma cidade utópica para seus trabalhadores, mas a crise econômica mudou tudo. A União Ferroviária Americana apoiou, transformando a greve local num boicote nacional. Em 30 de junho, 125 mil trabalhadores e 29 ferrovias pararam, paralisando o sistema ferroviário americano. O então presidente Grover Cleveland enviou tropas federais para Chicago em 3 de julho, declarando: se for necessário todo o exército e marinha dos Estados Unidos para entregar um cartão postal em Chicago, esse cartão será entregue. A violência explodiu, resultando em cerca de 30 mortes no local, incluindo incidentes como o tiroteio de Kensington, onde 2 foram mortos. A greve foi acabar somente em agosto, com o presidente da União Ferroviária preso e o próprio sindicato sendo dissolvido. E aqui entra uma decisão política central e tomada com muita rapidez. Durante a escalada da greve de Pullman, em 28 de junho de 1894, o Congresso aprovou unanimemente a lei criando o Labor Day federal na primeira segunda-feira de setembro, assinada pelo presidente Cleveland. Foi uma concessão simbólica para acalmar os trabalhadores em meio à crise, no ano eleitoral, com a economia em depressão e Cleveland sob muita pressão. Mas quais as reais razões para que 1º de setembro fosse decretado o Dia do Trabalho aqui nos Estados Unidos? Primeiro, se distanciar da data de maio, que ficou ligada principalmente pelos movimentos socialistas europeus aos mártires de Haymarket e anarquistas. Segundo, criar uma celebração genuinamente americana, controlando as narrativas sem endossar ideias subversivas. Terceiro, seguir o precedente de outros estados que já adotavam setembro. Para ilustrar melhor a timeline, a greve começou em maio, o boicote em 26 de junho, a lei em 28 de junho, as tropas foram enviadas em julho e o fim disso tudo em agosto. Funcionou. O governo deu algo aos trabalhadores sem precisar ceder ao radicalismo. Enquanto os Estados Unidos criavam sua tradição em setembro, o mundo foi na direção oposta. O movimento socialista, conhecido como Segunda Internacional em Paris, proclamou o dia 1º de maio como Dia Internacional dos Trabalhadores, em homenagem aos mortos de Chicago. Isso acabou criando um paradoxo. O mundo celebra maio por causa dos eventos americanos, mas os próprios Estados Unidos evitam a data. O 1º de maio é feriado em mais
mais de 160 países, como Brasil, França e Alemanha. Essa diferença mostra como o mesmo trauma histórico pode ser interpretado de formas opostas. Socialistas europeus viram resistência, o governo americano, risco. A história do Labor Day revela como decisões políticas simples carregam camadas profundas. Eventos como o Haymarket de 1886 ainda influenciavam 1894 e ecoam em debates atuais sobre sindicatos, imigração e trabalho. É um lembrete de que governos usam símbolos para gerenciar crises, mantendo o controle. Hoje em dia, o Labor Day é comemorado com desfiles vibrantes, como a famosa Parade em Nova York, além de fogos de artifício, festivais por todo o país, assim como churrascos familiares, viagens de final de semana e marca principalmente o fim oficial do verão aqui na América. Além disso, lojas e marcas lançam promoções massivas, com descontos gigantescos em eletrônicos na Amazon e Best Buy, vendendo TVs e eletrodomésticos. É quase como uma Black Friday antecipada, com promoções tão boas quanto para impulsionar o comércio. Muitas famílias aproveitam essas promoções, inclusive para trocar eletrodomésticos importantes em casa, como geladeira, fogão, devido aos baixos preços e promoções dessa época. No geral, a data significa uma homenagem coletiva aos sacrifícios dos trabalhadores, celebrando o equilíbrio entre trabalho e lazer, marcando a volta às aulas das crianças e ao ritmo do outono aqui nos Estados Unidos. E se você pensa um dia em trabalhar ou construir uma carreira nos Estados Unidos, o primeiro passo é entender com clareza quais são as possibilidades reais de visto profissional que se aplicam ao seu perfil. Foi por isso que a gente criou o VisaFi, uma ferramenta totalmente gratuita que faz uma análise técnica baseada nos critérios oficiais da USCIS. Com apenas 25 perguntas estratégicas sobre sua formação, experiência e recursos, o sistema cruza essas informações com os requisitos de cada categoria de visto, como a B2NW, a B1, H1B, L1 e E2, entre vários outros, e gera um relatório completo que contém a sua elegibilidade em cada uma dessas categorias, explicação detalhada dos critérios e orientação sobre os próximos passos que você deve tomar. Durante muito tempo, esse tipo de análise custava milhares de reais e estava restrito a quem já tinha acesso a consultorias especializadas. O VisaFi democratiza esse acesso, entregando informação confiável, clara e gratuita. Então, se você pensa em dar esse passo, acesse agora mesmo o VisaFi pelo link na descrição. Faça sua análise e descubra em quais caminhos imigratórios você pode se encaixar. Mas agora eu quero ouvir de vocês. O que acharam dessa diferença entre o Labor Day em setembro aqui nos Estados Unidos e o Dia do Trabalho em maio no Brasil e no resto do mundo? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque a troca de ideias aqui é fundamental. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor a história por trás do feriado, já deixe seu like aqui, compartilha com quem também se interessa por esses temas e, claro, se inscreve no canal, pois todo dia tem vídeo novo trazendo tudo o que acontece aqui na América de uma forma transparente e objetiva. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau!